Então ali em Lucas 4:17, você vê ali entregando para Jesus ali o livro ali, a escritura. E ele leu Isaías 61. Se você for lá, você vai ver Isaías 51 diz o quê? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aí quando chega no versículo 2, ele lê metade do versículo. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não fala da vingança, porque a vingança não era para os dias dele, a vingança era para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então ele leu somente a metade do versículo, que era para aqueles dias. A outra metade era para 2000 anos depois. E essa promessa de Malaquias 4 é a mesma coisa. Elias iria converter o coração dos pais da lei aos filhos da graça, aos apóstolos. E o outro Elias iria restaurar, converter o coração dos filhos dos últimos dias à fé dos pais apóstolos. Nós temos que voltar que era a mesma fé dos apóstolos, batizar da mesma maneira que eles batizavam, ensinar a palavra da forma que eles ensinavam. E para isso, tinha que vir um profeta de Deus, Elias, o Elias desses últimos dias. Mas as pessoas falam, eu não vou crer em profeta. Deus sempre usou profeta. Em toda a Bíblia que você for, né? Quem não creu no profeta Moisés, pereceram. Todos caíram mortos no deserto, lá no Egito. Acabou com o Egito, porque não creram no profeta. E perguntaram para Moisés, né? Moisés perguntou para Deus, mas Deus, eles não vão crer em mim. Né? Eles vão falar, mas quem te enviou? Eu não vou crer em você. Aí Deus falou, vou te dar 2 sinais. 2 sinais eu vou te dar. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, eles crerão na voz do segundo sinal. Moisés veio primeiro. Depois dele vieram os personificadores. Fizeram muitos sinais também, mas chegou um momento que não deu mais para fazer. Então, o verdadeiro vem sempre primeiro. Nesses 2000 anos de cristianismo, não apareceu profeta nenhum, ministério nenhum. Até que chegou em William Branham, em 1940, 46. Deus deu para ele 2 sinais. Na mão, você vai pegar na mão da pessoa e você vai discernir a doença da pessoa. E tudo que você falar, vai acontecer. Tudo que você falar em nome do Senhor, vai acontecer. E eu vou te dar outro sinal também, que é conhecer o segredo dos corações da pessoa. Esses sinais nunca falharam. As milhares de vezes que foram ministrados, nunca falhou. Era perfeito. A mulher chegou diante dele e falou, você está com uma meia-irmã em casa doente. O nome dela é isso, o seu nome é isto, e você mora em tal lugar, em tal rua. Isso. Acertou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. 8 coisas num momento só. Aí ele falou, e a irmã também está com dor de dente, não está? A irmã tinha até esquecido o dente dela. Um dia, lá na semana atrás, ela falou, o dente está doendo tanto, eu vou falar para o irmão Branco, quando vier o culto aqui, semana que vem, vai ter uma campanha aqui. Mas durante a semana, a dor parou, ela esqueceu, nem lembrava naquele momento. Ele falou, e também o seu dente está curado agora. Então, nunca houve falha alguma, né? Nunca houve falha alguma. Todas as coisas que ele falava, o senhor aí que está aí no Canadá, né, aquele homem que estava com a corcunda, ele falou, vai para casa, meça essa corcunda, amanhã vai estar 7 centímetros menor. Compra um barbante e meça, por favor. No outro dia, o homem chegou lá, podia até erguer as mãos, né, erguer os braços. A corcunda tinha baixado 7 centímetros. E amanhã vai baixar um pouco até acabar completamente essa corcunda sua. Isso aconteceu com ele. Então, nada que o Mombrana falou, nada deixou de acontecer. Irmã, levanta dessa cama. A mãe dela falou, não pode, irmão Branco, porque ela quebrou a coluna. Se ela mexer, como é que chama o osso aqui? Coluna a costela vai perfurar o coração dela, o doutor falou. Não pode mexer de maneira nenhuma.
moça, é Deus falando, levanta, pega a sua cama e vá para a tua casa. A mulher levantou, com a fé, pegou a coitada, colocou nas costas e foi embora. Então esse ministério jamais aconteceu nesses 2000 anos. Você fala, mas e o ministério de Oral Robert? Gente, então não se compara. Né? Eles apenas oravam pelos doentes ali normalmente e eles eram curados. Mas o William Branham não. Eu estou sentindo, você é senhor de camisa branca aí, o senhor está curado. Alguém perguntou, mas William Branham, como você sabia? Eu senti que de mim saiu virtude de mim. Eu fui ficando fraco. E eu sabia que estava vindo de lá. Eu fui procurando e achei. O senhor de camisa branca, você foi curado. Sua fé te curou. Esse ministério não aconteceu por 2000 anos na Terra. Né? Então, como que eles vão crer em mim? Vou te dar dois sinais, William Branham. 2 sinais. Ah, mas eu não vou crer em profeta, eu só vou crer em Jesus. João 6,28. João 6,28 nos fala sobre esse assunto. João 6,28. Está escrito. João 6,28. Vamos ver aqui. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Todo quer fazer a obra da vontade de Deus, né? O que vamos fazer para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Que creais naquele que ele enviou. Quando Deus envia um profeta, aquele profeta é a boca de Deus, está ali no lugar de Deus na terra. É igual essa luz aqui. A pessoa fala, eu quero luz, mas não quero canal, não quero a lâmpada, não quero os fios. Você nunca vai ter luz na sua casa. É igual a pessoa falando, eu quero a palavra, mas não quero profeta nenhum. Você nunca vai ter a palavra na sua vida. Não vai ter. Ah, não tem como. Não tem como você ter a palavra, a luz da palavra, sem ter o profeta. Você tem que crer, a Bíblia falou, creia nos meus profetas, segundo a Crônica 20:20. E sereis prósperos. Ah, mas aí está falando de Jesus. Okay? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Mas João 13, 20. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem receber aquele que eu enviar, recebe a mim. Quem não receber a que eu enviar, não me recebe, não me aceita. Estou tudo aceitando Jesus, mas rejeitando o profeta de Deus. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. Quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Mateus 10, 41. Olha o que diz Mateus 10, 41. Está escrito em Mateus 10, 41. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Galardão de justo. Jesus falou em Mateus 23, 34. Como nós já lemos aqui, né? Mais uma vez, vou ler para dar, né, sequência àquilo que ele falou. Quem recebe que eu enviar, a mim me recebe. Mateus 23, 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Eu vou enviar vocês profetas, sábios e escribas. Vocês vão rejeitá-los. E vão rejeitar a mim, porque quem não recebe quem eu enviar, a mim não me recebe. Agora vamos ver quem que é esse profeta Elias deste dia. Quem que é esse profeta Elias destes dias? Isso está na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus. O Mombrana fala isso. No parágrafo 212, o Mombrana nos fala. Agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia.
e o de Sodoma e Gomorra. Esse não foi Elias. Esse foi o espírito de Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Mateus 17, Lucas 17:30 diz, que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo, não um homem, Deus, mas virá através de um homem. Virá através de um homem. Então, nesta era, o Elias desse dia foi o próprio Jesus Cristo, gente. Não é que o Brana foi Jesus Cristo, ele foi o canal, é o que está falando aqui, mas virá através de um homem, de um profeta. Então, o William Branham foi um filho do homem, através do qual se manifestou o Filho do Homem. A profecia de São Lucas 7:30 fala, nos dias que foram como Sodoma e Gomorra, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Não um Filho do Homem, mas o Filho do Homem. Mas as pessoas olham e não percebem que lá em Sodoma desceram 3 mensageiros. 2 foram para Sodoma e um ficou com Abraão. Elohim ficou com Abraão e fez um sinal diante de Abraão. O mensageiro era Elohim. Nessa era tem que ser a mesma coisa. E foi a mesma coisa. Teve 3 mensageiros. Oral Robert e Billy Graham foram para a igreja sodomita, cegá-los. E o mensageiro ficou com a igreja. Elohim, Deus ficou com a igreja. O mensageiro desse dia é o Senhor Jesus Cristo, é Elohim. Mas veio através de um homem. De um homem. De William Branham. William Branham foi um profeta, um filho do homem, né? Um ser humano profeta, que tinha a consciência junto com a subconsciência. E Deus descia nele em plenitude corporal, naquele momento ali, e o Branham não sabia nem o que ele falava. Tem que ver a fita que eu falei, porque não foi eu que falei, foi Deus quem falou. E o Branham ficava de costas para a audiência, para mostrar aquele último sinal lá. Então você vê, então Malaquias 4 não promete apenas um profeta, mas o Deus profeta. Isso também está na mensagem, que dizeis que eu sou, no parágrafo 217, quem dizeis ser este? Quem dizer ser este? 217, o Branham fala, o trigo, o ministério voltou ao que era no princípio. É Jesus Cristo entre nós, amigo. Não um homem, mas o homem Cristo, Jesus. É Jesus Cristo nessa última era outra vez. Né? Outra vez atuando. Como está também na mensagem, o desvelar de Deus. Esse é o parágrafo 322. Está escrito. Agora, para o ministério perfeito desse mesmo. Não algum homem. Não alguma denominação. Não algum homem, não algum profeta. Porque um profeta, gente, só faz poucos sinais, como está na mensagem, o terceiro Êxodo, no parágrafo 286 ao 288, o Branham fala, e hoje, o que temos entre nós, esse grande Espírito Santo, é mais que profeta, é Deus manifestado entre nós, com sua palavra, para provar isto. Faz mais que um profeta, milhares de vezes mais que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida, de 80 e tantos anos. E Eliseu, com uma porção dobrada, fez 8. E nós vemos milhares e milhares com nossos próprios olhos. Vemos ao anjo do Senhor em uma coluna de fogo. Pesquisa científica. Deus nessa era foi provado até por meio científico. Os ateus, nós temos também um vídeo com esse nome. Né? O ateísmo depois de William Branham. Até o William Branham não tinha uma prova científica da existência de Deus. E também eles acusavam a Deus de que não cumpriu São João 14:12. Quem crê em mim, também fará as obras que eu faço. E fará maior do que essa, porque eu vou para meu Pai. Ninguém tinha partido para fazer essas obras maiores. Mas nessa era Deus provou toda a sua palavra através de sinais e maravilhas e até através de uma prova científica. Essa foto foi examinada por um pesquisador lá do FBI durante 2 dias para ver se havia alguma falsidade, alguma coisa que não era correto ali. E Deus provou até por meio científico nessa última era. Então, né, não há excusa para essa era. Não há excusa para essa última geração. Não há excusa.
Não vai ter desculpa nenhuma para esse povo. Nada, nada, nada. Eles vão ficar completamente sem chão no dia do julgamento final. Porque Deus fez tudo, provou a sua palavra. Mesmo assim, eles rejeitam o profeta de Deus. Mas Deus, antes de enviar o juízo, sempre envia a misericórdia. Nos dias de Noé foi assim, nos dias de Sodoma, em todas as eras, sempre a mesma coisa. Deus envia primeiro um profeta, com a misericórdia de Deus. E o povo rejeita o profeta. Então vem o julgamento. Mas sempre tem um grupo de eleitos que recebe o profeta. E nessa era você é esse eleito. Você deixou toda denominação. Denominação não é negócio de Deus. É de Satanás. As pessoas não, as pessoas estão ali enganadas. São pessoas sinceras. Elas querem a coisa correta. Mas o sistema corrompe. O sistema denominacional corrompe as pessoas. E assim elas ficam ali enganadas. E a Bíblia diz, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Ambos cairão no abismo. O anjo do Senhor, numa coluna de fogo, pesquisa científica levando isto ao mundo. Sabemos que eles vão ser julgados por isto. O que aquele cordeiro fez, aquele anjo do Senhor, foi Cristo. Vocês sabem disso, creem nisso, né? Porque essa mesma coluna de fogo apareceu para Paulo, no caminho de Damasco. E Paulo falou, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Primeiro apareceu para Moisés, depois para Paulo. Nessa última era, novamente, veio manifestar o Filho do Homem aqui. O Filho do Homem não manifestou nos dias de Paulo. Ali foi a porção do Espírito. Porque quando fala Filho do Homem, quer dizer Deus em forma humana, em carne humana. Em plenitude corporal. Quando toma o homem em plenitude. E Moisés também não foi plenitude corporal, não foi a manifestação do Filho do Homem. Mas nesta era foi para cumprir a promessa de Deus de Lucas 7,30. Agora, 13:22. O desvelar de Deus, 13:22. Agora, para o ministério perfeito de si mesmo. Não algum homem, algum profeta, não algum profeta. Porque o profeta faz poucos sinais, nessa era foram milhares de sinais. Na África, teve 1.500 curas num culto só. Na Índia também, teve milhares de curas, somente um culto. E Elias fez só 4 milagres, sinais em toda a sua vida, Eliseu fez só 8. Então nessa era foi mais do que profeta. Foi o próprio Deus profeta. Agora para o ministério perfeito de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado através daquela era ali. Veja, mas ele mesmo, manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17:28, Malaquias 4 e assim por diante, Hebreus 13:8, bem exatamente correto. Naquele tempo, que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido. E todos os tipos devem ser cumpridos. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para essa semente real, antes do filho prometido retornar. Então, gente, nessa última era não foi a segunda vinda de Jesus Cristo, mas foi o último sinal. Muitos colocam o carro diante dos bois e falam que Cristo, o Filho do Homem, manifestou ali, foi em 63, Jesus, o Filho do Homem veio em 63. Mentira, né? Mentira, engano. Por quê? Porque o sinal, o Filho do Homem se identifica é através do discernimento, dos pensamentos, dos corações das pessoas. E esse sinal veio manifestando em 49, em 1949, lá na cidade de Regina, no Canadá. Muito antes, então o Filho do Homem manifestou muito antes de 63. Então o povo quer enganar as pessoas, né? E também na mensagem hoje, cumpriu essa escritura. Em seu parágrafo 48, Mombrano nos fala, não poderia eu ter dito isto, se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje, observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje, essa promessa dessa hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Ele voltou imediatamente para a congregação e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, em Lucas 4:17. Não se sabe, ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje essa escritura se manifesta diante de vocês. Fez-se verdadeiro diante de vocês. No 49 ele fala, então meus irmãos e irmãs, adjuntos, ministros, que quer que sejamos, aqui filhos de Deus, quão próximos estamos da vinda dele então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, como antes que o fogo
caísse em Sodoma para queimar, e comparou esse dia com aquele, vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus. Então, como que esses grupos podem enganar? A pessoa fala que Cristo já voltou? Então, claro aqui que a mensagem do Filho do Homem foi antes da vinda não se cumpriu. Umbrana, em 65, partiu para o Senhor, ensinando que esse ministério da plenitude dessa última era não foi a segunda vinda de Cristo, mas foi sim o último sinal que precede a segunda vinda. Então eles não sabem, na verdade, que espírito de Elias é esse que iria manifestar nessa última era. Eles estão vivendo uma falsa luz, uma mensagem de outro dia. Foi no Velho Testamento que Deus enviou um profeta, uma porção da palavra, mas nessa era foi plenitude outra vez, mas o diabo quer enganar as pessoas, enviar além ou deixar a quem. Ele não quer que você perceba que ministério foi este. E os grupos hoje estão assim, no Brasil, no mundo, né? A maioria crê que Deus somente enviou um profeta nessa era, uma porção da palavra. Outro dia eu estava lendo um livro da neta do irmão Brandt, falando isso, que nessa era Deus enviou um profeta, como foi no Velho Testamento. A irmã não sabe o que aconteceu nessa era. Não foi um profeta apenas, foi o Deus profeta, na plenitude, mas não foi a segunda vinda também. O diabo também quer levar a pessoa para crer que foi a segunda vinda, que Cristo já voltou. Mas o irmão Brandt é bem claro na mensagem, o sétimo selo, fala que o sétimo selo ainda não se cumpriu. Cristo não voltou ainda. Mas nessa era foi plenitude outra vez. Como está na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, 64, no parágrafo 264. Nenhum fermento entre vocês. Isso traz a inteira plenitude da divindade, corporalmente entre vocês. Plenitude da divindade. Não pôde fazer isso na era de Lutero, não pôde fazer isso na era de Wesley, não pôde fazer isso na era pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado. Trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus, entre o seu povo, a plenitude corporal, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, como se manifestou na terra, uma forma de profeta Deus. Então quando fala o Filho do Homem, é o profeta Deus. Quando fala um Filho do Homem, aí sim, é um ser humano profeta, com porção da palavra. Mas nesta era, o irmão Brandt tinha sim, né, uma porção do Espírito Santo na sua alma. Mas nessa porção, esse homem descia, de vez em quando, na fila de oração, em alguns momentos, vinha a plenitude de Deus sobre ele. Era o Filho do Homem, era Deus em carne humana naquele momento. Mas depois que essa plenitude saía dele, ele voltava a ser novamente o velho Bill novamente, né, com seus erros e falhas. Mas Deus sempre corrigia seus erros, suas falhas, ele se arrependia. Né, e Deus corrigia. Por isso que a mensagem que hoje ela é perfeita, porque Deus corrigiu tudo que não era. Né? O Mobrana cria que a evidência por cento era o amor. Depois Deus veio e corrigiu e falou, não é o amor. É receber a mensagem da hora, toda a palavra de Deus. Como se manifestou no começo o profeta Deus. Ó, glória, prometido por Malaquias 4. Prometido pelas demais escrituras. Onde você adora? Na casa de Deus, sentado em lugares celestiais. O único lugar de adoração provido por Deus, 64. Falando então que Malaquias 4 promete mais do que um profeta. Promete a plenitude, não somente uma porção. Então esses grupos estão todos fora da palavra do dia. Né? Todos fora da palavra do dia. Também ouvi, mas agora vejo, 182, o Brando nos fala, você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes, ele virou e lhe disse qual era o seu problema, e sua fé lhe curou. Agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, manifestada em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra, ele diz que isso aconteceria, e vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição, agora nós o vemos descendo exatamente o que ele disse que ele faria, agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos. Então nós, a igreja de último dia, temos visto Deus em carne humana outra vez, plenitude corporal em um homem. O último sinal. Nós temos visto isso. Nós ouvimos na Bíblia que isso viria. Eu ouvi, mas agora vejo. Ouvi, mas agora vejo. Então essa é a promessa para os últimos dias.
O diabo quer fazer você não ver isto. Qual foi a promessa? Porque a palavra de cada dia, que manifesta em cada dia, é o próprio Jesus Cristo. A palavra manifestada do dia. Ele não quer que você veja qual dia que está vivendo, e qual a mensagem, qual a palavra que está se cumprindo, qual a promessa que está se cumprindo. O diabo quer fazer tudo para impedir as pessoas de verem qual promessa que Deus cumpriu nessa era. Que ministério Deus realizou através de William Branham? Que ministério foi este? E assim o diabo leva um para um lado e o outro para o outro. Mas a noiva acerta o alvo. Porque errar o alvo é pecado. Pecado é errar o alvo. Então a noiva de Cristo vai no centro da palavra. Sabe que o William Branham não foi Elohim. Mas ele não foi o filho do homem. Mas ele foi um filho do homem, no qual veio o ministério do Filho do Homem. O próprio Deus em carne humana outra vez. Por 2000 anos Deus esteve na igreja como Filho de Deus. Nessa última era ele mudou de Filho de Deus, que é o Deus sobrenatural, invisível, mudou para o Filho do Homem, que é Deus em carne humana, na forma literal, humana, visível. Nessa última era, através do seu vaso, William Branham. Essa revelação tem que vir aos eleitos. Vamos orar um pouquinho e terminar o culto agora. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, entregamos esse culto em Tuas mãos, Pai. Os eleitos têm que ver a verdade, Deus. Eles verão. De uma forma ou de outra, não importa, os pastores podem querer impedir, segurar, não vá lá, não ouça isso, não veja esses vídeos, não veja esse site, não faça isso, não importa. Mas de uma forma ou de outra, os eleitos vão conhecer a verdade do irmão Branham, na mensagem, falando sobre essa hora, esse ministério do Filho do Homem nesse último dia. Eles vão ver a verdade, Deus. Mostrando a verdade, Deus. Revela a tua verdade a cada coração, a cada eleito. Abençoe cada um. Entregamos esse culto a ti. Nos dê um bom dia na tua presença, Deus. Nós oramos, agradecendo por tudo. No nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe cada um de vocês.